Gente, vamos começar, porque hoje a aula é bem curtinha, velho. Bem curtinha, porque essa parte de dinâmica 2 eu preciso que vocês peguem bem, para a gente poder entrar na parte de atrito, certinho? Aí vocês vão me prometer que vocês vão estudar bastante, vão fazer a listinha todinha, vão tirar dúvidas, se precisarem de monitoria, vão marcar monitoria e assim por diante. Porque, ó, a gente vai estudar agora, deixa eu passar aqui, ó, a parte de Plano força elástica. inclinado? Oi? Ah, Pronto, não. Edilson, isso daqui é mais ou menos pronto, é o início, é o que introduz para a gente entrar em plano inclinado. Se não Ok. entender isso, plano inclinado pode desistir, que não vai entender nem aqui, nem na China. Certo? Vocês vão perceber que não sei se todo mundo vai perceber, mas quem já estudou isso aqui a fundo mesmo vai saber que precisa realmente, viu? Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é a força elástica. É muito cobrada no Enem, viu? Isso aí é fato. Tipo, quase todos os anos cobram. E aí, vamos lá, gente. Força elástica vai ser a força que vai ser incidida no que a gente chama de mola, mas não é só mola, não. Pode ser tanto mola quanto elásticos. O Enem gosta mais de trabalhar com mola. Mas aí é a mesma coisa, viu? E aí, olha só, quando a gente tem mola ou elásticos, nós temos dois tipos de deformações. Aí eu quero que vocês anotem isso, que talvez uma questão ou outra possa pedir. A gente tem a deformação do tipo elástica, que é quando volta ao normal, aqui ó, o exemplo que eu botei, tá vendo? O cara, ele solta, tá vendo? No caso, ele puxa, mas depois de um certo tempo, ó, ela para e a mola volta ao mesmo estado, tá vendo? Então, volta ao mesmo estado que a gente chama de estado normal. E a gente tem a deformação que a gente chama de plástica. Aí, Carol, essa deformação plástica é quando você amassa, quando você puxa e aquilo não volta a ser como era antes. Como é o caso, por exemplo, de uma lata de alumínio. Quando você amassa a lata de alumínio, perceba que a lata não vai voltar ao mesmo estado. Você incidiu uma força nela, e essa força fez com que ela deformasse e ela não volta mais. Aí, essa deformação a gente chama de plástica. Graças a Deus, o Enem tende a cobrar mais os cálculos da força elástica, que aí é muito mais fácil do que, por exemplo, de uma força plástica. O que o Enem pode te cobrar é uma questão teórica, perguntando, por exemplo, eu tenho uma lata, amasso essa lata, que tipo de deformação é? Aí ele vai tentar te enganar, dizendo que é uma força elástica, que é aquela força que não volta, ou seja, ele pode confundir esses, no caso, pode trocar esses conceitos. Aí é importante que vocês tenham isso em mente. Beleza? Outro exemplo também, gente, de deformação plástica, isso também pode acontecer em molas, viu? Percebam que você tem uma mola, mas você tem um certo limite para você puxar, concorda comigo? Porque vamos supor que eu e Ellen a gente esteja puxando um de um lado, outro de outro, uma determinada mola. Se eu e Ellen a gente puxar muito forte, pode ser que a gente meio que quebre essa mola. E aí ela não volte mais a ser como era antes, ela deforme. Isso, inclusive, acontece muito em canetas. Quem aqui já teve essas canetas é porque eu não tenho mais. Eu acho que eu não tenho mais essas canetas que você clica assim, ó. Tac, 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 Sim. tac. Pronto. Já viram quando aquela mola quebra, que ela fica aberta, aí ela já não funciona mais. Porque você deformou ela de forma plástica. Tá vendo? Aquelas canetinhas lá, inclusive aquela de quebra que só o diabo. Mas, o DB, eu amo aquele tipo de caneta. Elas só são ruins porque quebram muito. Ela perguntou assim: a diferença da força-peso para a elástica é a deformação? Olha, na verdade, a força-peso é ela que vai determinar, inclusive, a intensidade da força elástica. Ou seja, a força elástica ela só existe por conta da força-peso, principalmente quando a gente tem esse caso aqui, tá vendo? Em que a mola ela fica na vertical. Se a mola ficar na horizontal, não. Aí o que vai mudar, o que vai fazer ela variar, vai ser a força incidida sobre ela, ou seja, a força que está puxando, a força que está contraindo. Beleza? No mais, a força-peso ela só vai dar base para que essa força elástica ela exista. Tranquilo, né? Aí, então, a gente já tem aqui os dois tipos de deformação. Agora, olha só, uma coisa muito importante aqui que eu quero ressaltar com vocês sobre força elástica é, de fato, essa deformação. Porque, gente, a deformação é o que vai fazer com que essa força elástica ela tenha como é que eu vou dizer? Ela tenha um valor maior, um valor menor. Porque, vejam só,
né? A gente tem uma mola que ela tá dessa forma aqui, tá vendo? Aí a gente prega um pezinho nela. O que é que vai acontecer com ela? Se ela vai estar colada aqui, ó, em uma região, o que vai acontecer é que ela vai deformar. Vocês estão vendo aqui, olha só, ela estava desse tamanho, e aí ela ficou daquele tamanhão, grandão, tá vendo, ó? Então, ou seja, ela estava aqui, e ela foi parar aqui embaixo. Olha, essa distância todinha aqui, Deneb, a gente vai dizer que isso aqui é a deformação dessa mola. E aí, vamos lá, ó. Essa deformação a gente vai chamar aqui de X. E a gente chama de X, mas também pode chamar de D, pode chamar de S, tá certo? Beleza? Mas é isso, ó. Não sei se vocês vão compreender essa questão aqui, mas, ó, esse X aqui vai ser o que nós chamamos de deformação, viu, ó? Deformação, tanto da mola quanto do elástico. Já que eu estou usando mola porque o Enem gosta muito de usar, mas a questão também pode ser usada elástico. A SpaceX mesmo, a maioria, assim, das questões, eles usam elásticos, mas aí a forma vai ser a mesma. E aí, beleza, olha só. Então, essa força elástica, ela vai depender, ó, vamos lá, ela vai depender da massa, ou seja, do peso do objeto, né? Porque quanto mais pesado o objeto for, maior será essa deformação e automaticamente maior será a força elástica. O que é que significa essa força elástica, Ellen? É porque assim, quando você abre uma mola, quando você estica essa mola, o desejo dela é voltar para o estado inicial dela. Então, para que ela volte para o estado inicial dela, ela vai incidir uma força. Essa força a gente chama de força elástica. Essa força elástica ela vai depender tanto da deformação, ou seja, quanto maior a deformação, quanto mais você puxa, maior é a força elástica, mas também, Clarinha, tem que lembrar que depende do material dessa mola. Porque, Edilson, vamos supor que eu tenho uma mola feita de ferro e outra mola feita de plástico. Tu acha que eu vou ter que incidir uma força maior para esticar qual? A de ferro ou a de plástico? De ferro, as A bolas. de ferro, muito bem. Por quê? Porque o material vai fazer com que essa força elástica seja maior ou menor. Aí a gente diz que esse material é o K. Aí esse K aqui a gente chama de constante elástica. Olha. Constante elástica. Cada material tem a sua, o Enem precisa passar. Se ele não passar, você vai ter que determinar ela, né, tendo tanto a deformação quanto a força elástica. Ou seja, o Enem sempre vai te dar duas informações e vai te pedir uma. É basicamente isso. Então, dependendo do material, essa força elástica pode ser maior, pode ser menor. Todo mundo entendeu até agora, velho? Sim, Fabers. Sim. Show, né? Muito bem, massa, de boa. Esse assunto já até que não é ruim, não. A parte de força elástica mesmo é maravilhosa. Agora, ó, gente, essa força, aí guardem essa fórmula, pelo amor de Deus. Quando eu for perguntar na hora de resolver as questões, eu nem lembro se eu botei uma questão de força elástica em si, na hora da aula, mas qualquer coisa eu pego aqui para a gente resolver, viu? Se alguém sentir alguma dificuldade. Mas aí na lista de casa vão ter várias lá que vão usar essa força elástica. Aí, ó, essa força elástica, ela também, Jéssica, pode ser estudada no gráfico. Porque, olha só, uma coisa bem interessante é que a gente costuma dizer que essa força elástica, ela é diretamente proporcional à deformação. Eita, professor, o que é que significa isso? Significa que, vamos supor, se essa bichinha deformou X, a força elástica vai ser F. Se essa bichinha aqui, ó, essa mesma mola, ela deformou, vamos supor, a deformação dela em um determinado momento foi 2x, então a força elástica vai ser o dobro. Se eu esticar ela e ela deformar 3 vezes do seu tamanho, a força elástica vai ser 3 vezes. Entende? Vai ser o triplo, porque é diretamente proporcional a ela. Beleza? A essa deformação. Lembrando, gente, que essa deformação, ela tanto pode ser, né, você esticando, quanto você contraindo ela, viu? Porque se eu puxar ela, fechar, a força vai ser a mesma, viu? Então tem que se ligar nisso. Aí, ó, como a gente tem essa força, né, se equiparando ao peso, a gente diz assim, ó, que quando a deformidade ela for x, então nesse caso a força vai ser apenas o peso. Isso levando em consideração, né, que ela está pendurada, tá? Aí, ó, se a deformação for o dobro, a força também vai ser o dobro, vai ser 2p. Tá vendo aqui? Aí por que que a gente estuda isso daqui no gráfico, gente? Porque, ó,
Percebam que isso aqui vai ser uma reta, porque a gente diz que é uma função afim, né? E aqui, ó, você vai ter um ângulo, que eu vou chamar, por exemplo, do ângulo θ. Aí, se vocês forem perceber, ó, essa parte aqui, né, ela vai valer P, e P vai ser justamente a força elástica, que inclusive, gente, nós iremos chamar do Fel. Fel é a força elástica. Eu até gostava muito de ensinar na época do ensino médio para os meus colegas, quando a gente teve força elástica, eu dizia que isso daqui era a fórmula do Phelps. Phelps é força elástica. Então, bota Fel, KX, Phelps. Aí seria a fórmula da força elástica. Beleza? E aqui, gente, seria ó, a deformidade dela, tá vendo? X. Que figura foi essa que a gente formou aqui? Alguém sabe? Quadrado. A Muito bem. triângulo. Isso aí, muito bem. Retângulo, hein? Olha, aqui X, aqui a força elástica e aqui o ângulo. Ô, gente, olhando para esse ângulo, a força elástica seria cateto o quê? Seria o oposto. Muito bem, o oposto, cateto oposto. E o X seria o quê? Adjacente. Muito bem. Tu tem cateto oposto, cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que pode usar aqui? Muito bem. Então, ó, a tangente do ângulo θ é igual à força elástica dividida pela distância. Qual era a fórmula da força elástica? Me lembrem aí. K vezes X. Muito bem, K vezes X. Se eu espelhar, não fica assim, Edilson? K vezes X igual a Fel. Aí, deixando, Edilson, só o K de um lado da igualdade, o X passa como para o outro? Dividindo. Muito bem, dividindo. Eita, então, quem é força elástica dividida por X? F. É o K. Então, a gente pode dizer que, olha, quando a questão me der o ângulo do gráfico, eu posso determinar o K. Porque, ó, a tangente desse ângulo aqui vai ser força elástica sobre distância. Força elástica sobre distância é K. Então, a tangente é exatamente o K. Olha que perfeição. O Enem não tende a cobrar muito isso, não, viu? O Enem tende a cobrar, sabe como? Olha só. Laís, olha só como é que o Enem tende a cobrar. Ele vai te dar um gráfico aqui e vai te dizer, ó, isso aqui é deformidade, isso aqui vai ser a força, e ele vai fazer assim, ó, ele vai te passar várias molas, aí vai te dizer, por exemplo, que isso daqui é a mola 1, e vai te dizer que isso daqui, ó, por exemplo, é a mola 2. Aí vai te perguntar assim, Laísa, qual dessas molas, ou seja, entre a mola 1, que eu vou chamar aqui, ó, mola 1 e mola 2, qual dessas daqui tem uma constante elástica maior? Aí você vai olhar para a inclinação. Tá vendo aqui? Olha, o ângulo dessa roxinha não vai ser só esse ângulozinho que tá aqui, ó, esse pedacinho, enquanto a azul, que é a MU ali, o ângulo dela não vai ser esse todão aqui, ó. De quem vai ser o ângulo maior? O ângulo da mola 1 ou da mola 2? Da mola 1. Da mola 1, muito bem. Aí, olha só, como o ângulo da mola 1 é maior, automaticamente a tangente dela também é maior. Se a tangente é maior, a constante, olha, então a constante da mola 1 é maior que a constante da mola 2. Eita, professor, o que implica dizer nesse caso que se a gente fosse perguntar qual seria a mola mais forte seria a 1, perfeito. A mola 1 seria feita de um material muito mais duro, muito mais resistente. Então, você precisaria incidir muita força para você fazer com que ela se deformasse. Diz aí se deu para entender agora, gente. Não, Ellen, assim, não é que vai, tipo, envolver muita trigonometria, não. Agora não. Eu só fiz isso para demonstrar para vocês. Ellen, justamente, eu te passei essa fórmula aqui, porque vestibular mais tradicional, tipo NEB, essas provas de faculdades privadas, tendem a te cobrar esse valor mesmo. Então, ele vai te dar o ângulo e tudo mais. O Enem, o que ele quer é simplesmente que você faça aqui a análise. Eu vou até anotar isso daqui, ó. Quanto maior o ângulo, ó, quanto maior o ângulo da reta, ou o ângulo do gráfico mesmo, vou botar assim, tá? Vocês entendam, quando eu estou falando gráfico, eu estou falando da reta. Então, quanto maior é o ângulo do gráfico, maior é o K. Ó, maior é o K. E lembrando que esse K é a constante elástica. Essa constante elástica, ela vai me dizer
qual é a resistência daquele material. Por exemplo, eu tivesse uma mola de plástico e uma mola de ferro. Pô, o ferro é muito mais resistente que o plástico. Portanto, eu posso dizer que a constante elástica do ferro, de uma mola feita de ferro, é muito maior do que a constante elástica de uma mola feita de plástico. Deu para entender como é, né? Então é isso, ó. Então, quanto maior for o ângulo do gráfico, maior vai ser esse K. Diz aí se deu para entender. Deu já, pronto. Tudo ok mesmo? Posso passar, né? Adiante. Daqui a pouco a gente faz umas questõezinhas. Ó, eita, meu Deus. Toda vez dá zoom. Bora estudar associação de molas. E quem lembra ano passado que a gente estudou associação de resistores? Quem lembra? Eu lembro. Lembra, né? Aí agora a gente vai estudar associação só de molas. A ideia é mais ou menos a mesma, viu, gente? Então, as associações são as mesmas. A gente tem associação em série e a gente tem associação em paralelo. Porque essa associação, Jéssica, vai ser quando a gente liga uma, duas ou mais molas juntas, entendeu? Aí a gente associa elas. Aí, beleza, o que é que significa em série? É isso daqui, ó. Tá uma atrás da outra, tá vendo, ó? Então, ó, aqui eu tenho uma mola que eu vou chamar de mola 1, ó, e aqui eu vou chamar de mola 2. Aí percebam que essas duas molas estão ligadas uma atrás da outra. Aí essa associação, a gente diz que é uma associação em série. Aí lembrando, Ellen, que você também pode ter ele assim, ó, na horizontal. E você tem essa mola aqui, ó, e aí ela vai estar ligada a essa mola que eu vou pintar de azul aqui, ó, tá vendo? Aí você tem duas molas distintas. Aí você tem a mola 1 que está aqui e a mola 2 que está aqui, ó. Tá vendo? Aí essa associação delas é a associação que a gente chama de em série. Professor, o que é que vai significar essa associação em série? O que é que isso vai me dizer, gente? Porque assim, a associação em série vai mudar essa constante aqui, tá vendo? Porque você tem molas de materiais distintos. Você pode ter, na verdade, né? Então, você pode ter de mesmo material quanto de material distinto. Quando você tiver de material distinto, você pode encontrar a constante elástica, a gente chama de constante elástica equivalente. Isso aí, inclusive, a galera tá lembrado, né, que aqui seria muito parecida com a fórmula da associação em paralelo dos resistores, quando a gente estava falando de resistores. Mas aqui em mola vai ser o inverso, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque assim, gente, nesse caso aqui, ó, as forças serão as mesmas. O que vai mudar é só o tanto que elas vão deformar, ou seja, vamos supor que essa primeira aqui, né, ela seja mais resistente, olha, resistente. Fabrício, já que é do jeito que nem você calcula em paralelo a equivalência, tem como a outra fórmula de se calcular a equivalente funciona também? Também vale, Edilson, vale também. Vale. Porque aí, nesse caso aqui, Edilson, eu estou apresentando a fórmula para, vamos supor, porque aqui eu só tenho duas sendo ligadas, mas eu poderia também, Edilson, ter esse caso aqui, ó, de várias molas sendo ligadas, e várias molas distintas, tá vendo aqui, ó, eu posso ter esse caso aqui, ó, por exemplo, 4 molas ligadas, tá vendo? Aqui eu teria a mola 3 e, por último, a mola 4, tá vendo? Aí, independente do tanto que eu tenha, aí eu vou ter que somar todas elas. Aí se liga, gente, porque aqui vocês precisam só se ligar que essa constante elástica equivalente, ela vai ser sempre assim, ó, 1 sobre a constante elástica equivalente, que vai ser o quê, gente? A constante elástica geral do sistema como um todo. Ou seja, é como se eu pegasse essas molas todas juntas e eu trocasse por uma única. Mas essa uma única, ela vai ter que ser uma espécie de média das constantes elásticas de todas essas molas. Por quê, DNB? Porque vai ter mola que vai deformar mais, vai ter mola que vai deformar menos. Isso aí eu acredito que vocês entendam, né? Porque quanto mais resistente ela for, menor será a deformação, tá vendo? Ó, deformação. Aí menor é a deformação, porque você vai precisar incidir mais força. E vamos supor que essa segunda aqui, ela seja menos resistente, olha. Resistente, seja menor, então isso implica dizer que a deformação dela vai ser maior. Olha, deformação, tá vendo? Vai ser bem maior. Então, isso vai mudar. Aí, para determinar essa constante elástica equivalente, a gente faz assim. Diz que é
1 sobre essa constante equivalente aqui, tá certo? Esse K equivalente é igual à soma do inverso de cada uma. Então, eu pegaria 1 e dividiria pela constante elástica da primeira mola, somaria com 1 sobre a constante elástica da segunda mola, mais 1 dividido pela constante elástica da terceira, e assim por diante. Ou seja, se eu tivesse 10 molas sendo ligadas umas às outras em série, eu ia ter que fazer essa mesma coisa com as 10 molas, não tem para onde correr. Beleza? Não tem para onde correr. E não existe, gente, caminho mais curto. O que é que o Enem gosta de fazer? O Enem gosta de ligar só duas. Aí, quando ele ligar só duas molas, aí a gente tem essa fórmula aqui, olha. Tá vendo? E aí seria basicamente assim, para fazer a demonstração dela. Ó, deixa eu abrir aqui rapidinho uma tela branca. Pronto, tá aqui, ó, consegui. Vou abrir essa tela branca, ó. Se liguem, que se eu estivesse trabalhando com duas molas aqui, eu teria o seguinte, ó. Essa primeira mola com a constante elástica K1 e a segunda mola aqui, ó, com a constante elástica K2. Se eu fosse determinar, gente, a constante equivalente, ficaria como, hein? Ó, 1 sobre CAEQ, né, Giovana? Porque CAEQ significa constante equivalente. Aí isso daqui seria igual a 1 dividido pela constante elástica da primeira, mais 1 dividido pela constante elástica da segunda. Ô, gente, fazendo isso daqui pelo método da borboleta, ficaria como? Quem lembra? Olha, essas duas frações, elas estão aqui com denominadores diferentes. Aí, teoricamente, a gente teria que calcular o que delas? O MMC, só que aí você pode multiplicar o denominador e multiplicar cruzado em cima, botar em cima. Muito bem, isso mesmo, que é o método da borboleta. Olha, Ellen, você multiplica cruzado, ó. 1 vezes 5 daria 5. Sim. Aí repete aqui, 2 vezes 3, 6. E aqui multiplica 10. de novo. Isso, muito bem. 2 vezes Eu nunca vi uma borboleta na vida minha. Abrir. De lado não é nem tanto, agora de cima é horrível, realmente. Okay. Né, bem? O meu, assim, o meu era tranquilo de abrir, sabe? Tipo, meio que apertava e ele ia. Só que aí deu uma coisa, ela quebrou, enfim. Minha mãe nunca mais consertou e está quebrada até hoje. Porque, Lulu, mola, se você perceber, ela vai quebrar com muita facilidade, porque justamente por conta da força que muitas vezes a gente incide. A gente pode, Lulu, muitas vezes incidir uma força que ultrapasse a constante elástica, Lulu. Aí, se você faz uma força muito grande nela, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma deformação do tipo, ó, plástica. Aí ela nunca mais vai falar isso. Milena, quebra com muita facilidade, porque se você não tomar cuidado, dependendo da força que você bote naquela mola, ela quebra. A própria caneta também, se você ficar abrindo e fechando ela muito, assim, muitas, ela quebra também, porque acaba que a força aumenta muito ali. Mas, gente, é isso. Até então, acredito que vocês tenham entendido, né? Aqui é mais cálculozinho mesmo, chatinho, não tem para onde correr, não. Agora, a associação, Milena, ela também pode ser associação em paralelo. Aí, a associação em paralelo vai estar ela em uma do lado da outra, tá vendo aqui, ó, bonitinha. Então, como está uma do lado da outra, isso implica dizer que a deformidade será a mesma, as duas, vamos supor, se a da direita aqui, ó, se a da direita deformou 5 centímetros, a da esquerda também vai ter que deformar 5 centímetros. Isso, inclusive, é usado em colchões, colchão de mola ensacada. O sapato também, você vai ver lá que é tudo em paralelo, tem muito disso. Por quê? Porque quando você põe em paralelo, a chance de quebrar, Milena, é muito menor. Tipo, muito menor. Porque você tem várias juntinhas, entendeu lá? Aí, ó, aqui vai ser a mesma coisa. Como elas vão deformar igual, aí a constante elástica é equivalente à soma delas. Então, vamos supor, se eu tivesse aqui, né, essa primeira mola, a constante fosse de 20 newtons por metros, e eu tivesse uma segunda aqui, que a constante elástica fosse de 50 newtons por metros. Quando eu juntei duas em paralelo, a equivalente delas ficaria assim, ó, Laísa. A primeira que é 20, mais a segunda que é 50, ou seja,
daria uma de 70 newtons por metro. Ou seja, quando a gente precisa que algo seja muito resistente, a gente faz a associação em paralelo, por estourar. E por isso mesmo, gente, muito cuidado, a galera que gosta de comprar sapato na China, tome muito cuidado, porque a associação, né, no caso a mola, as molas que são usadas lá, se você não colocar uma quantidade de mola suficiente, possa ser que a pressão, que todo o impacto volte para o osso da sua canela. E aí você tem problema com, por exemplo, a canelite. Inclusive, eu acho que todo ortopedista fica para morrer quando vê um paciente comprando um sapato em feira ou comprando um sapato que não é autêntico. Tipo assim, que não tem uma comprovação de segurança mesmo, entendeu? O pai de DNB é ortopedista, né, DNB? Teu pai? É, né? Pronto, DNB, depois pergunta pro teu pai o tanto de paciente que ele não atende lá, ou com canelite, ou com aquele, ou com problema de. Acho que é bico de papagaio o nome. Acho que é. Na verdade, chama popularmente disso. Isso, muito bem, muito bem. Ei, Denise, nossa, quando vê assim, sapato tudo errado, sapato tudo. Gente, pelo amor de Deus, fica pra morrer. É tanto o ortopedista quanto o professor de física. A gente fica pra morrer. Professor de educação física, não? Também, professor de educação física também. E o professor de física também, viu? O professor de física eu fico pra morrer quando eu vejo uma pessoa usando sapato errado, assim, meu Deus, eu fico. Oi. E aí em casa eu respeito e falo. Sapato errado pra correr, né? Lindo, tem que tomar muito cuidado. Eu vejo o pessoal, eita, eu comprei na Shopee e tal, é ótimo, perfeito. Assim, essas lojas vieram mesmo para democratizar a compra. O cara tem que comprar mesmo e tal, é bom, é muito bom, porque disponibiliza para quem muitas vezes não tem condições financeiras para comprar. Mas qual é o problema? Quando mexe com parada relacionada à saúde, pô, aí a gente vai, comprei, eita, eu vi um sapato na China, aí eu comprei. Aí quando você vê, pô, o sapato todo tem tipo 4 molas. Mano, ou seja, você anda. Isso, muito bem, pode andar com seu pai, não é nem questão de luxo. Sapato é investimento, pô, porque é saúde, entende? Porque isso, Dani, muito bem. Pronto, quando a gente está falando de um sapato, é para você ir para a escola e tal, de boa, mas vamos supor, você vai fazer um exercício físico, é grande impacto. Véi, aquilo ali, para você ter uma canelite e você perder literalmente o movimento da perna. Porque o prejuízo, isso, Dani, é muito grande. Eu não estou falando, gente, aqui que você não pode comprar suas rasteirinhas, que você não pode comprar um sapato mais simples, mais barato para você ir, por exemplo, para a escola, não. Mas assim, para você fazer um exercício físico, tem que tomar cuidado, tem que ver se o sapato ele tem uma tecnologia, se ele é bem montado. Porque dependendo da associação, da quantidade de molas, você fere e dói. Eu vou continuar assim. Gente, agora, ó, falando sobre o sistema de blocos. Aqui é que o Enem gosta de cobrar, eu tenho certeza que vocês já viram uma questãozinha assim, mas vocês não conseguiram responder porque não estava ligado nenhuma forma, nenhum macetezinho que a gente. Não é macete, mas assim, é como se fosse um manual de como é que faz para resolver esse tipo de questão aqui, ó, de sistema de blocos. Que são questõezinhas assim, ó, que você tem um bloco encostado no outro, aí ele te pergunta qual é a aceleração do sistema, ou um bloco está pregado no outro, ligado por um fio. Ei, não foi, teve, não foi, tu viu isso, não foi no ano passado? Ei, mas eu tenho aqui uma forma bem legalzinha, bem padrãozinha de resolver esse tipo de questão de sistema de blocos. Tu não vai errar mais nenhuma, Denise, assim. Porque eu aprendi como tu também, eu aprendi, tipo, na raça mesmo, velho. Aí meu professor tentava me ensinar, inclusive eu tive isso na faculdade de mecânica, e eu ficava, professor, não entendo essa parada de sistema de blocos. E mestrinho, não, é assim, você estuda as forças e não sei o quê. E eu não conseguia enxergar muito bem isso. Aí até que eu comecei tipo, a assistir outras aulas e eu via, poxa, esse professor pensou de um jeito, esse professor pensou de outro. Aí eu meio que fui juntando esses pensamentos. Diga aí, Luzinha. Uma questão parecida com o Enem, porque eu não sei se era desse assunto, mas era de um carro que estava andando tinha algumas. Eu vou te mandar foto da questão. Pronto, manda depois. Eu não sei se é sobre esse assunto, mas eu acho que é. Eu acertei. Isso coisa boa, isso coisa boa, velho. Mas eu acho que é bem fácil mesmo, tá dentro de dinâmica, então meio que vai usar isso aqui. Mas vamos lá, gente, ó, eu gosto de resolver essas questões da seguinte forma, ó, primeiro aqui, gente, eu vou fechar rapidinho, só porque eu não estou tendo acesso aqui ao slide mais, não estou tendo controle dele, viu? Acho que foi bem ela que invadiu meu computador. Voltei a ter. Muito bem. Ó, como é que eu resolvo esse tipo de questão aqui de sistema de blocos? Primeiro, Denise, eu desenho todas as forças. Agora tem que tomar cuidado. Não são todas as forças, não. Vão ser apenas as forças que estão na mesma
Ó, mesma direção da trajetória. Daqui a pouco eu explico. Tá vendo? Desenho as forças que estão na mesma direção da trajetória. Depois eu escolho o sentido positivo dessa trajetória. Normalmente vai ser o quê? Olha só, vamos supor, se eu dissesse que esse bloco B é mais pesado, vamos supor, eu digo aqui, DNB, que a massa desse bloco é de 50 quilogramas. E esse outro bloco aqui, que é o bloco A, eu digo que a massa dele é de 10 quilogramas. Esse cara não vai puxar, então a trajetória vai estar assim, né? Isso, ó, para cá, ó, e depois ele cai. Tá vendo? Aí eu vou dizer o quê? Que quando tá para frente aqui, ó, é tudo positivo. E o que for para trás vai ser negativo. Vê se deu para entender. Agora, se eu dissesse, por exemplo, que esse cara aqui pesa 10 quilogramas e esse outro cara aqui pesa 20 quilogramas. Aí, nesse caso aqui, o peso maior estaria para lá. Então, a trajetória estaria para lá, tá vendo? Ó? Porque isso aqui também pode estar ligado a um motor. Esse cara aqui pode ser um motor, que aí teria uma força puxando. Deu para entender? Aí ele estaria puxando com uma força. Aí teria que ver se a força é maior do que a força peso. Mas deu para entender. Daí, nesse caso, positivo seria para cá. E para cá, para baixo, seria negativo. Deu para entender como é? Ou não? Ficou muito confuso? Deu sim. Deu, né? Na prática, vocês vão ver como é mesmo. Aí, depois, a gente aplica a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração em todos os blocos. Quando eu estou dizendo todos, é porque o Enem já passou um sistema que eram 4 blocos juntos. Mano, era um inferno. 4, juro por Deus, gente, 4 blocos juntos. Aí tem que botar em todos, independente. Professor, mais um ali não vai usar. Problema, faz em todo mundo logo que é melhor, porque vai que, entendeu? É melhor sempre pecar por excesso do que por falta, porque esse tipo de questão a gente não pode se dar o luxo de errar, principalmente a gente que quer medicina. Não posso dar o luxo de errar nenhuma questão dessa. Aí, ó, depois a gente vai somar todas as equações encontradas no item anterior, ou seja, quando eu aplicar força resultante é igual a massa vezes a aceleração em todos os blocos, eu vou somar todas as equações. E, por último, eu vou resolver tudo, que é a parte mais fácil que tem. Tirem print, gente, desse slide, mas eu vou fazer o seguinte, ó. E o pior é que eu não botei isso daqui, ó. Não, mas tirem print, rapidinho aí. Vou Que para vocês aquele tiram print. slide dos bloquinhos. Aqui. Eu vou fazer umas questões com vocês Cada agora. tração é diferente, né, Fabrício? A tração 1 e a outra tração linha, né? Essa daqui, ó. As duas trações são diferentes, né? Não, Edilson, nesse caso vão ser iguais porque estão sob a mesma corda. Ó, tá vendo aqui? Ok. E estão ligados sob a mesma corda. Agora aqui, o Edilson, se liga. Aqui você tem essa corda e tem essa corda. Então aqui você teria uma tração 1 e aqui você teria a tração 2. Mas elas podem ser iguais. Podem, mas não necessariamente. Let's go aqui, ó. Seguinte. Vamos lá para a gente resolver as questões, que é o que interessa aqui para a gente, que eu quero ensinar vocês, eu quero que todo mundo saia daqui sabendo resolver esse negócio. Ó. A figura a seguir mostra 2 blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 7 kg e 3 kg. Uma força horizontal de módulo 50 newtons é aplicada sobre o corpo A, conforme mostra a figura. Calcule a aceleração do conjunto e a intensidade da força de contato entre os corpos. O Elisinho está perguntando, vou sim, viu, Ellen? Sim, 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 tanto em matemática, quanto em física, quanto em química, viu? Quanto estiver mais perto, assim, é que a gente vai dar uma intensificada na UNEB, viu? Gente, vamos lá então, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, como vocês podem ver lá no nosso passo a passo, é desenhar as forças. Mas toma cuidado, porque essas forças só vão ser aquelas que estão em relação à trajetória. Se a força está para cá, a trajetória não vai estar para cá, gente, ó, tudo vai estar indo para a direita. Então, vamos supor, por que eu digo isso? Porque esse bloco A, ele vai ter um peso, mas o peso dele vai estar puxando para baixo, ó. Se está puxando para baixo, não está indo no mesmo sentido aqui que a nossa trajetória, tá vendo, ó? Nós temos a trajetória aqui, ó. Tá vendo? Nós temos a trajetória para cá e o peso tá para baixo. Então, nesse caso, Clarinha, a gente não vai usar. Tá vendo o peso dele? O que a gente vai usar, olha só, é o seguinte, o que eu vou fazer? Vou redesenhar esses 2 blocos
Então, aqui eu tenho um bloco A e aqui eu tenho um bloco B, tá certo? Dei uma separada só para a gente ver. Ô, gente, esse bloco A, vocês concordam comigo que ele vai estar empurrando esse bloco B? E aí, esse empurrar, ó, ele vai estar incidindo uma força aqui, que eu posso chamar, por exemplo, de força 1. Mas vamos lá. Ei, quando um corpo incide força no outro, o que é que o outro corpo faz com ele? Devolve ação. Devolve. Muito bem, Segunda ação e lei de reação. Newton. Aí vai ser a mesma força, só que com sentido contrário, não é isso? Muito bem, ação e reação. Então, aqui, ó, F2, tá vendo? E ainda nesse bloco 1 está sendo incidido a força original mesmo, né, que ele chamou de força F. Pronto, acabou. Porque a gente só teria essas duas forças aqui, tá vendo? Que seria isso. Tá vendo? Ó? No bloco A estão incidindo duas forças, porque uma é a original e a outra vai ser a força que o bloco B está devolvendo para ele. E a força 1, e no bloco B, perdão, vai estar incidindo só a força 1, que vai ser justamente essa força aí de contato entre esses dois corpos. Aí agora, ó, depois que a gente fez, ó, depois vou até botar aqui, ó, primeira coisa que a gente fez foi desenhar as forças. Depois, a gente vai escolher o sentido, ó, escolhe o sentido, tá certo? Gente, se a trajetória tá para cá, eu vou fazer o seguinte, ó, tudo que tá para a direita eu vou considerar positivo, tudo que tiver para a esquerda eu vou considerar negativo, viu? Pronto. Já coloquei aqui, escolhi o sentido da trajetória positiva. Depois, o que é que a gente vai fazer? De acordo com o manual. Qual é o terceiro passo? Reescrever a fórmula para cada bloco. Muito bem, eu vou botar lá, aplicar. F é igual a M vezes A. No caso, força resultante, né? Tem que tomar cuidado com isso. E aí, se a gente fosse para aplicar aqui primeiro para o bloco A, vou botar aqui, ó, bloco A. A força resultante desse bloco A seria qual, hein? Qual seria a força F resultante? menos F2. Muito bem, isso mesmo, F menos F2, tá vendo? Porque olha só, nota, tu tem a força F que tá indo para a direita, então ela é positiva, e tu tem a força F2, que ela é negativa, porque ela tá indo para a esquerda, tá vendo? Ó, porque a trajetória eu coloquei como sendo assim. Tá vendo? Então ficaria assim, ó. A força resultante, que é F menos F2, seria igual à massa do bloco A vezes a aceleração do sistema. Aí agora a gente vai aplicar para o bloco B, ó. Bloco B. A força resultante do bloco B seria quem ali? F1. Muito bem, tá vendo F1. Eita, aqui nesse caso seria F1, gente, desculpa, aqui também, ó. Não é F1, porque são iguais, né? Aí ficaria assim, ó, F1 igual a massa do bloco B, tudo isso daqui multiplicado pela aceleração do sistema. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer, depois que a gente aplicou? Responder. No caso, soma as equações, né? Sim. Muito bem, ó, soma as equações. Aí, como é que eu vou somar isso daqui? O Ellen, Substitui F1. Isso, porque assim, olha, deixa eu explicar rapidinho para Ellen aqui. Ellen, elas serão iguais porque ação e reação. Tá vendo? Quando o bloco encosta, ele vai jogar uma outra força. Só muda mesmo o sentido dela, tá vendo? Aí, por isso eu botei F2 aqui. Não sei por que foi que eu botei um F2, mas era para ter sido F1, desculpe, viu? Aí, agora eu vou fazer assim, ó, aqui é um sistema de equação. F menos F1 igual a MA vezes Azinho, e aqui ficaria F1 igual a MB vezes Azinho, olha. Então, se eu vou somar as duas, só que é um sistema de equações, ó. Então, ficaria assim, ó. F menos F1 mais F1, tá vendo? Ó, porque eu estou somando a de cima com a de baixo. Isso tudo igual a massa do corpo A vezes a aceleração, mais a massa do corpo B vezes a aceleração. Olha, menos F1 com mais F1, ó, corta. Então, a força será igual. Dá para botar alguém em evidência aqui? Dá, Sim, o A. o A, muito bem, vou botar a aceleração. Aí, dentro do parêntese, fica massa de A mais massa de B. Tá vendo, ó? Então, a gente vai ter, vou dizer que isso aqui é a primeira equação, segunda equação, e a soma aqui entre elas é a terceira equação. Tá vendo? Aí, vamos lá. Depois disso, a gente só resolve. Quinto. Resolve. Aí,
Professor, sempre vai ser o mesmo sentido, sempre o mesmo. Não vai mudar, não. Vocês vão perceber que a gente vai fazer várias questões aqui e vão ser do mesmo jeito para resolver. Mas antes disso, deixa eu botar aqui, ó. Os dados que ele me deu a força, que é de 50 newtons, me deu a massa do corpo A, que vale 7 quilogramas, me deu a massa do corpo B, que vale 3 quilogramas. Beleza, e ele quer a aceleração e ele quer a força de contato, que eu estou chamando aqui de F1. Tá vendo? Vamos lá. Para resolver primeiro a aceleração, eu posso usar a terceira, e normalmente a gente sempre vai começar usando a terceira equação, viu? Então, ó, aplicando essa equação, F igual a aceleração vezes a massa de A mais a massa de B, ficaria assim, ó. Quem é a força, quanto equivale ela? 40. 50, né? Não, 40. Ah, 50, sim. 50. Vezes a aceleração, vezes a massa do corpo A é quanto? 7. Pronto, e a massa do corpo B? 3. 3. A soma dá 10. Então, fica 10A igual a 50. Então, a aceleração só pode ser 50 sobre 10, que dá? 4 metros ao segundo ao quadrado. Isso aí, muito bem. 5 metros por segundo ao quadrado, tá vendo? Então, temos a aceleração. Aí, com a aceleração agora, meu amor, a gente pode escolher qual que a gente quer. Vou resolver, por exemplo, com essa daqui, ó. F1 é a massa de B, que é quanto mesmo? 3, né? Vezes a aceleração, que dá 5, ó. Então, a força é de 15 newtons. Acabou. As duas respostas que a gente queria. Diz aí, isso é muito difícil. Não, só o plano inclinado que é chatinho. Chatinho, né? Ei, deixa eu deixar um pouquinho aqui, para vocês tirarem print logo. Deixa eu até tirar print logo e mandar pro grupo, que é bem melhor. Que ódio. Nunca tiro print correto. Eu não sei tirar print quando tá assim num PowerPoint, velho. PowerPoint é muito difícil de mexer, cara. Cadê? Pronto. Show. Deixa eu passar para cá, viu? Pronto, a próxima. Olha, a figura a seguir mostra dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 2 kg e 8 kg, sobre uma superfície perfeitamente lisa. Calcule a aceleração do conjunto e a força de tração no fio, considerando a gravidade igual a 10. Vamos lá, então, eu quero que vocês me digam, qual é o bloco mais pesado? B. O Tá B. Então, descendo. muito bem. Isso, então a trajetória está sendo assim, ó. O A está indo para lá porque ele está escorregando e o B está indo para baixo. Ou seja, para cá vai ser positivo e para cá vai ser positivo, tá vendo? Então, para a direita é positivo, para baixo é positivo. Certo? Só para a gente poder já colocar essa trajetória para a gente não confundir futuramente. Vamos lá para a gente determinar, então, agora as forças, mas as forças têm que ser sempre em relação às trajetórias. Será que é inteligente eu calcular a força-peso do A, sendo que o A está indo para a direita? Não. Não, porque a força-peso está indo para baixo, não faz muito sentido. Então, o que eu tenho que calcular aqui, vocês concordam comigo que se ele está sendo puxado, eu tenho uma tração, muito bem, que eu vou chamar aqui de T, tração. E se eu tenho uma tração puxando esse A para cá, eu tenho que ter outra tração puxando esse B para cima, não é isso? Ó? Porque ele não está sendo segurado, gente, inclusive, ó, toda vez que o corpo tiver, olha só, toda vez que o corpo tiver pregado em uma corda, tu vai ter o corpo que tiver na horizontal, a tração vai estar saindo dele, tá vendo? Ó? Ela está indo para a direita ou para a esquerda. E quando você tem ele pendurado, a tração sempre vai estar para cima. Então, aqui também é tração, ó, tá vendo? E, além disso, olha só, se o bloco B está indo para baixo, qual é outra força importante que eu tenho que estudar dela? Ó, quem é que puxa o bloco B para baixo? Muito bem, o peso de B. Tá vendo? Acabou, a gente fez tudo aqui. Depois que a gente determinou a força, a gente vai fazer o quê? Aplicar força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Primeiro, vamos fazer para o bloco A. Bloco A, beleza? Qual seria a força resultante do bloco A? Qual é a única força que puxa o bloco A?
A tração. Tração é Muito igual a bem. massa vezes aceleração. Muito bem, a massa de ar vezes a aceleração do sistema. Perfeito. Agora vamos fazer para o bloco B? Ó, bloco B. Qual seria a força Peso de resultante? B menos T. Muito bem, olha, tá vendo? Então fica assim, ó, força resultante seria o peso de B, porque é positivo, menos a tração, porque olha só, gente, a tração tá para cima, mais para cima tem que ser negativo, porque a trajetória tá indo para baixo, tá vendo? Porque o negócio tá caindo. Aí, beleza, vai ficar assim, ó, peso de B menos tração é a massa do corpo B, olha, a massa do corpo B vezes a aceleração. E tá todo mundo acompanhando isso daqui da força, gente? Porque isso aqui foi da semana passada, viu? Me diz aí, se tá todo mundo entendendo, se tem alguém aqui que tá boiando. Tudo ok. Tudo ok, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou ter que somar as duas, ó. Então, fica assim, T igual a MA vezes Azinho. E aqui, PB menos T igual a MB vezes A. Aí, quando eu for somar os dois, vai ficar assim, ó. Tudo que está antes da igualdade soma, então fica PB menos T mais T, e aqui fica MA vezes A mais MB vezes A. Olha, T com T por T, porque está um positivo e outro negativo, então fica assim. Peso de B é igual, botando a aceleração em evidência, fica massa de A mais massa de B. Eita, olha, temos aqui a terceira, tá vendo? Terceira equação. Então, temos primeira equação, segunda e terceira equação. Beleza, agora vamos resolver. Olha só, a primeira coisa, vamos lá para a gente anotar tudo que ele passou, né? Ele passou para a gente a massa do corpo A, que é 2, a massa do corpo B, que é 8, e passou a gravidade, que vale 10. Perfeito. Bora lá para a gente resolver. Normalmente, a gente sempre vai determinar usando já a terceira, viu? Porque ó, ele vai querer a aceleração e vai querer também a força de tração, vai querer o tesão. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, já usando a terceira, ó, que é essa daqui, ó, PB é igual a A vezes MA mais MB. Já resolvendo ela, ó, vai ficar assim, né, ó. Peso de B, como é que eu faço? Qual é a fórmula da força-peso? Massa MG. vezes a grávida. Tudo bem, então o peso de B ficaria assim. A massa do corpo B, que vale 8, vezes a gravidade, que ele passou 10, então vale 80 newtons. Tá vendo aqui? Então fica, ó, 80 igual a aceleração. A massa do A é 2, a massa do B é 8, então fica quanto a massa total do sistema? 10 10, muito bem. Então a aceleração dá quanto aqui, Edilson? dá 8. Muito bem, tá vendo? Perfeito. 10 por segundo ao quadrado. Isso aí. E agora, para determinar a tração, eu venho ou na do bloco A ou na do bloco B. Não me interessa. Tá vendo aqui, DNB? Sou eu quem escolho. Então, tração é a massa do A, que vale 2, vezes 8, isso aqui vai dar 16 newtons. Tá boa. Eu vou fazer o seguinte, vou jogar como desafio para vocês fazerem agora essa terceira questão, tá certo? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. 7h38 eu venho aqui. Olha, no esquema da figura a seguir, o bloco C, desliza sobre uma superfície perfeitamente lisa. Ele está ligado a outros dois blocos A e B por cordas e polias ideais. Sabendo que as massas dos corpos A, B e C são, respectivamente, 5, 2 e 3, calcule a aceleração do conjunto e as forças de tração nas cordas. Então, vamos lá. Ó. Se o corpo A ele é mais pesado, é porque a trajetória está para cá, tá vendo? Ó? Ele está caindo, ó. Então, a trajetória está assim, tá vendo? Então, o C está indo para lá e o B está indo para cima, tá vendo? Então, você sempre olha para o corpo que é mais pesado. Então, ó, para cá vai ser positivo, para cá positivo, para cá positivo. Acabou, beleza? E aí, claro, né, no C, para cá é negativo, A para cá é negativo e para cá é negativo no B. Vamos lá agora para a gente desenhar todas as forças, viu? Vou começar primeiro pelo corpo A, gente. O corpo A, ó, ele tem o peso dele que está para cá. E se ele está pregado, está trepado em uma corda, eu tenho o que mais nele ali?
Tração. Muito bem, tem uma traçãozinha dele para cima, olha, que eu vou chamar de T1, viu? Porque notem aqui que as cordas não são iguais, não, viu? Aí vamos lá para o corpo B, ó. Para o corpo B eu tenho o peso de B, tenho também para cima, olha, a tração daqui, eu vou chamar de tração 2, viu? E no corpo C, vamos lá. Ó. No corpo C eu tenho Duas pregado mesmo aqui uma trações. corda, muito bem, que vai ser igual a essa tração do B aqui, viu? Ó, porque tá ligado na mesma corda do B. Enquanto a tração de K, ó, vai ser igual a que tração? A 1, ó, porque tá ligado no mesmo fio, no mesmo cabo, na mesma corda que o A. Agora a gente vai fazer ali a aplicação da força resultante, né? Então, primeiro, para o corpo A, vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar o corpo A, força resultante? O duplo A vai ficar PA menos T1 igual a MA vezes A. Muito bem. Agora, para o corpo B. Vai ficar T2 menos PB Isso, igual a muito MB bem. vezes A. Isso aí, ó. Deixa eu botar aqui MB vezes A. E para o corpo C? Vai ficar T1 menos T2 igual a MC vezes A. Muito bem, eu tô gostando de ver. Agora, bora somar todos eles ali, ó. Vou armar eles aqui, ó. Eu gosto de armar sempre no cantinho, fazer devagarzinho para não errar, ó. Então, fica assim, PA menos T1 igual a MA vezes A, T2 menos PB igual a MB vezes A, e aqui T1 menos T2 igual a MC vezes A. Aí, somando todo mundo, ó, bota a igualdade aqui, vou até botar mais para cá. Das Aí, trações. só soma, olha, MPA menos T1 mais T2 menos PB, e aqui vai ficar mais T1 menos T2. Tudo isso igual a MA. E deixa eu botar o MA direito. Tá faltando. MA Ah, tá, não, tá certo. vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A. Olha aqui agora, dá para cortar alguém ali do outro lado? Das trações. Muito bem, ó. Corta esse com esse e esse com esse. Vai só sobrar PA menos PB, não é isso? Aí, botando o A em evidência, fica massa do A mais a massa do B mais a massa do C. Perfeito. Beleza. Vamos lá para a gente resolver agora, né? Aí ele quer saber, ó, perceba aqui que ele passou a massa do corpo A, que vale 5, passou a massa do corpo B, que vale 2, e passou a massa do corpo C, que vale 3. Deixa eu olhar aqui a hora. Eita, dá tempo ainda. Ele quer a aceleração, tá certo? E quer a força de tração, as duas trações. Então, ele quer tanto T1 quanto ele quer T2, viu? A gente vai ter que determinar agora. Vamos lá, sempre a gente vai usar a terceira, viu? No caso, nesse caso, a última, né? Que vão ser 4. Aí eu já vou usar logo essa daqui, ó, para determinar a aceleração, ó. Essa daqui. Então, fica peso do ar. Peso, a gente sabe que é massa vezes gravidade, então fica o peso do ar igual a massa do ar, que vale 5, vezes a gravidade, que é 10, 50. O peso do B, que eu vou precisar também, vai ficar 2 vezes 10, dá 20. Tá vendo aqui? Então, eu tenho 50N e 20N. E o C não precisa. Então, fica assim, ó. 50 menos 20 é igual a A vezes. Vamos lá, ó. A massa do A é 5, massa do B é 2, massa do C é 3. Fica 7, 10. Aí vai ficar 50 menos 20, 30. 30 é igual a 10A. Então, a aceleração só pode ser 3 metros por segundo ao quadrado. Olha, determinada aceleração. Aí, com isso aqui, agora a gente pode determinar usando, por exemplo, olha, cadê? Pronto, usando tanto a força em A quanto a força em B. No caso, o corpo A e o corpo B. Então, fica assim, ó, o peso do A vale 50, menos a tração 1, igual a massa do A vezes a aceleração. A massa do A é 5, a aceleração é 3. Então, fica 50 menos T1 igual a 15. Então, menos T1 só pode ser 15 menos 50. Quanto é que dá aqui mesmo, gente? 15 menos 50, 40, 35, né? 35. Muito bem. Então, a tração 1 é 35 newtons, ó. Beleza? Temos aqui, então, essa primeira criatura resolvida. Essa segunda ficaria assim, ó. Tração 2 menos o peso de B, que é 20, igual a massa, que fica 2 vezes 3. Então, fica tração 2 menos 20 igual a 6. Então, a tração 2 só pode ser 6 mais 20,
A atração 2 dá 26. Não é isso? Ou eu errei? Meu Deus Veja aí, porque a massa B é 2, Ah, não, tá 2 vezes certo. 3, 6, Está quando passa positivo. certíssimo. Não Não, é está isso? certíssimo. Muito Está bem. certíssimo. Ó, gente, me digam aí. Ô, Lulu tá na aula ainda? Tô sim. Tá, Lulu, tu conseguiu entender? Tu captou essa informação ou tá muito complexo? Sim, sim. Tá tranquilo. Assim, é porque é muito longo, cara. É, bem chatinho, né? Mas Mas, tu percebeu que é tudo do mesmo jeito? Tudo padrão? sim. É o passo a passo. Eita, Jéssica, eu não sei se Jéssica, eu acredito que tenha sido na hora da substituição, né? Que deve ter errado um pouquinho. Tente depois fazer as que eu vou passar para casa, viu? Agora, e essa daqui, como é que a gente faria? Ó? Não, deixa eu Já ver. volta aí, Fabrício. Veja aí. 20, Ai, 5 vezes 10, 50 dá certo. Peso, Deus. 50 menos 20, 30, tá certo, pô. Tá tudo certo. 30 mais 20. Ô, Fabrício, atração 1. Se eu já sei que a atração 2 é 26 newtons, a atração 1 era para ser é, a, é, a, hum, Hum, Você deu quer certo. isso? É um derrame, é? tô analisando aqui. Eita, Zoe. Menina, fechou, viu? Não, deixa eu passar. Ó, bora fazer essa daqui, depois que eu libero os senhores. Ó, na figura abaixo, temos two blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal, isto é, cuja massa é desprezível, assim como L. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana. Adote G como gravidade, a massa do bloco A 9 e a massa do bloco B 6. Determine o valor da tração da corda que vai enforcar Ellen e marca a alternativa correta. Vamos lá, então, para a gente fazer. Cálculo com gosto. Olha, quem é o bloco mais pesado? É o A. Muito bem. Então, olha só. O negócio vai acontecer da seguinte forma, ó. Como é o mais pesado, ai meu Deus, a direção, opa, o sentido da trajetória tem que estar para ele, ó. Tá vendo? E aí o B, teoricamente, iria subir. Eu sei que não vai subir, gente, mas teoricamente iria subir, viu? Porque se ele fosse, por exemplo, um motor, ele estaria puxando com uma determinada força e, consequentemente, seria maior. Então, ó, para cá é positivo, para cá é negativo, para cá positivo. Eita, meu Deus. Para cá positivo, para cá Louco. negativo. Vamos lá, então. Depois disso, vamos botar aqui as forças, né? Vamos lá. A força que está aqui, ó, eu posso chamar de quê? No ar? Tração. Muito bem. Oxe, por que está assim agora? Você está Tração. clicando em alguma coisa. Eu acho que é a mão. Tá bem batendo aqui. E agora o corpo B, olha, para baixo, quem está puxando ele? PB. Muito bem. Para cima? Tração. Muito bem, tá vendo? Bora lá, aplicando para o corpo A. Vai ser menos tração Isso. igual a massa de ar vezes aceleração. Muito bem. Para o corpo B? Tração menos PB igual a massa de B vezes aceleração. Muito bem. Oxi, vai tá craque demais, meu Deus. E agora, bora fazer os dois juntos, né? Somando elas duas, ó. Menos T vai ficar menos T igual a MA vezes A. Embaixo aqui, T menos PB. Tudo isso daqui igual a MB vezes A. Quando a gente somar, fica T menos PB. Já estou logo botando tudo junto. E aqui já vou botar em evidência. MA mais MB. E aqui eu já corto, ó. Então fica menos PB igual a A vezes a massa de A mais a massa de B. Mais a massa de B. Beleza. Bora usar essa terceira para resolver logo, né? Ó. Quanto seria o peso de B? Quanto Menos seria? 60. Muito bem, isso mesmo. Então fica menos 60 igual a aceleração vezes a soma dos dois dá quanto? 15. 15, muito bem. Então, ó, 15A é igual a menos 60. E sim, a aceleração pode dar negativa, viu? Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, a aceleração só pode ser menos 60 sobre 15, que dá menos 4, né? Menos 4. Muito bem. Sendo menos 4, bora saber quem é a atração, ó. Menos tração daria a massa do A, que é 9,
vezes a aceleração, menos 4. Então, menos a atração daria menos 36, portanto, a atração, 36 newtons positivo. Ó. Muito de boa, né, Dilson? Absolutamente. Ei, massa demais. Ei, o Edilson, não sei se tu já... Mas eu descobri, professor, eu não errei a outra questão, eu só respondi a questão futura. Mentira! Foi isso mesmo, né? Foi isso, olha. É, porque a Tu outra encontrou deu 36. É porque tu tá um passo à frente, pô. De todo mundo, é diferente. Isso eu digo que está um passo à frente. Isso aí é que é o inteligente, meu filho. É Eu assim digo que que está doido.